Graça e paz, amado de Deus, você está no meu no nosso Ponte Teológico. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Se você ainda não faz parte da família Ponte, se inscreva aí no nosso canal, isso. 2 segundos para você se inscrever, isso, se inscreveu, beleza. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades. E nós estamos aí, mais um vídeo aí fazendo comparação do comentário bíblico Beacon, né? Até agora, nesse comentário bíblico da Central Gospel, né? Eles lançaram apenas o primeiro volume de Gênesis, né? Gênesis, que vai do capítulo 1 ao 11. Até agora, eles estão lançando assim anualmente vários livros ao mesmo tempo, uma coleção que consistirá em mais de 40 volumes. Então, o primeiro volume que saiu foi de Gênesis capítulo 1 até o 11. E temos aqui Gênesis, do nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes, que é Gênesis, comentário de Gênesis completo, ok? Da editora Ragnus. E peço a você que deu like aí, não esqueça de dar o like, isso, comente para você ajudar no canal. E você também poderá também se tornar um apoiador deste canal. Abaixo no link da descrição aí, você vai ver o link do Apoia-se. A partir de R$ 5 você entende que esse canal é bênção para sua vida, é bênção para a vida de outras pessoas. Nos apoia aí, 5, 10 reais dentro das suas posses, para que possamos comprar mais materiais, para nós divulgarmos, perfeito? E fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point. Dentro em breve vamos sortear livros de teologia para os apoiadores. E você também pode ajudar esse canal de outra maneira, que é adquirindo o curso de idiomas bíblicos, hebraico e grego com um certificado no final do curso, do pastor Neto Andrade. Você também estará abençoando o nosso canal desta forma, perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Claro, né? Gênesis, existem muitos textos interessantíssimos e eu resolvi escolher aqui para a gente dar uma olhadinha. É o famoso capítulo 6. Isso. Né? Os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Vamos dar uma olhadinha para ver o que o Beacon, que é uma linha conservadora, né? Os teólogos, né? Esse teólogo aqui, o Joseph Collinson, são vários teólogos. Eles são teólogos da Igreja dos Nazarenos nos Estados Unidos, né? São eruditos, né? Os caras realmente manjam. E os nazarenos, você sabe, uma linha conservadora, são geralmente arminianos. Ok, vamos ver o que Joseph Collinson escreveu no capítulo 6. Eu separei aqui. Vai tratar sobre o fato dos filhos de Deus. Vamos ver o que ele diz, né? Verso 1 e 2. Vamos ver o que ele vai tratar aqui. Vamos direto ao assunto. Veja bem aqui. Quando os humanos começaram a multiplicar-se sobre a terra, suas filhas começaram a nascer. Então, os todo-poderosos viram as boas filhas dos homens e por isso tomaram para si esposas, mulheres que escolheram. Aí ele comenta, exceto pela frase que traduzimos, os todo-poderosos, esses 2 versículos são diretos. Entretanto, essa frase, junto com suas implicações para o resto do parágrafo, ocasionou enormes diferenças de tradução e entendimento do texto, desde os recordes exegéticos mais antigos. Comentaremos as partes mais fáceis, primeiro com a esperança de que nos levará a uma compreensão correta de quem são os todo-poderosos, né? Diz aqui, o foco da primeira parte do versículo 1 é o crescimento e multiplicação dos humanos. Har-Adam. Har-Adam significa, nesse caso, a raça humana, a espécie humana coletivamente, conforme sempre ocorre quando o artigo definido Ra atua como prefixo de um substantivo. Os capítulos 4 e 5 são 2 registros separados dessa multiplicação por meio da linhagem de Caim e Sete, respectivamente. A humanidade estava agindo conforme as instruções de Deus. Capítulo 1, verso 28. A frase sobre a terra, no original, soa um tanto pejorativo ou irônico, pois o uso do termo terra, Adama, se refere em hebraico ao solo em si, e representa uma das inúmeras relações entre esse parágrafo e a genealogia de Sete. Quando Lameque atribuiu seu filho o nome Noé, ele fez referência à terra que Yahvé amaldiçoou. O autor talvez tenha sugerido que, embora os homens estivessem cumprindo a ordem de Deus para a multiplicação, tudo acontecia na terra, no solo que havia sido amaldiçoado por ele, devido ao pecado dos primeiros pais. Se esse fosse o caso, não haveria um desenrolar desagradável dos fatos.
A genealogia de Caim e Sete se concentraram nos descendentes homens, enquanto a genealogia de Sete possui apenas uma referência às filhas. A linhagem de Caim inclui o nome de uma filha, Naamá, capítulo 4, verso 22. Já no início do capítulo 6, a história se volta às filhas que nasceram dos homens. O versículo 2 descreve essas filhas como boas, né? Tobot, geralmente traduzido por bonitas, justas, desejáveis, etc. O significado fundamental do termo Tobot é bom. No AT, as palavras correlatas para identificar tudo que seja moral, ético, funcional e estético são bom, Tob e ruim, Ra. A descrição das filhas dos humanos como Tobot inclui caracterização da beleza física e sensualidade. Contudo, o vocabulário sugere que, nesse caso, não devemos limitar a tradução da palavra à beleza física apenas. Elas eram boas em muitos outros aspectos. Tomaram para si esposas, que representa o casamento entre homens e mulheres. Essa frase é também empregada nos casamentos arranjados, Gênesis 21. Mas jamais se refere a estupro ou outro tipo de violência física, onde, nesse caso, outro verbo seria empregado. Do mesmo modo, a frase final que escolheram não possui necessariamente uma conotação perversa. Um todo-poderoso poderia facilmente escolher uma filha dos humanos sem intenções ou atitudes pecaminosas de qualquer uma das partes. Ainda assim, por causa disso, Deus tomaria uma atitude excepcional. No verso 3 e no verso 4 segue com uma das alegações mais enigmáticas de toda a Bíblia. Esse parágrafo carrega um sentido muito maior do que aparentemente relata, recorrendo então para o crux interpretum, ou seja, a frase hebraica Bene Ha Elohim, traduzida por os Todo-Poderosos, que poderá tanto elucidar o enigma ou trazer ainda maiores dúvidas ao texto. O conjunto das palavras hebraicas, El Eloah, Elohim, deriva de uma raiz que não representa a divindade. Sua referência básica é poder caracterizado, força física, melhor dizendo, caracterizando força física, além de status, influência e outros tipos de domínio. Toda vez que reis e sacerdotes se encontravam no topo da hierarquia social, bem como todos aqueles que os auxiliavam a manter o poder, eram descritos como os todo-poderosos. Em muitos contextos, embora não em Gênesis 2, esse grupo poderia incluir também mulheres. Um bom exemplo se encontra em Salmo 29:1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, versão corrigida, né? O termo ó filhos dos poderosos corresponde a Bené Elim em hebraico. No contexto de todo o Salmo, essa frase representa uma chamada adoração. A categoria de todo-poderosos pode ter incluído algumas ou todas as criaturas espirituais racionais de Deus que não fossem humanas. Não há nenhum termo no Salmo que impeça esse tipo de interpretação. Todavia, esses todo-poderosos certamente incluíam pessoas humanas de poder, riqueza e posição social, se a finalidade desse Salmo for compreendida como uma canção de louvor a Deus sobre a terra. Nesse caso, os todo-poderosos entre os homens são chamados para liderar a adoração a Deus. Além do mais, em Gênesis 6:2, o termo todo-poderoso não pode referir-se a seres divinos, semidivinos ou anjos, porque, conforme a biologia humana, não há possibilidade de procriação com outras espécies, sejam elas anjos ou animais. Então, ele levou 2 páginas já para definir agora que ele não crê nessa possibilidade de procriação entre anjos e humanos, né? Mas continuando aqui, a concepção de Jesus no ventre de Maria representa um assunto totalmente distinto. O termo tampouco pode fazer referência a homens que se empenhavam em tornar-se divinos ou eram considerados divinos. Essa atitude é continuamente descrita por toda a Bíblia como tolice e representa um tema teológico bem proeminente nas Escrituras. Nesse texto, a expressão todo-poderoso pode estar referindo-se a homens. A explicação mais plausível e razoável seria a situação onde alguns homens haviam alcançado um status de elevado poder social por suas habilidades de caça, performance em batalhas ou até mesmo devido a diferentes invenções ou habilidades técnicas. O texto não explica diretamente o porquê do descontentamento de Deus em relação a esses homens que tomaram para si boas mulheres. Uma sugestão estaria indiretamente presente na segunda parte do versículo 2. Tomaram para si esposas, nassim, que escolheram. Conforme já discutido anteriormente, o vocabulário original, tomar para si, não caracteriza estupro ou ato de violência. O termo hebraico nassim, mulheres, pode referir-se a esposas
mas abrange também concubinas e servas que prestavam serviços sexuais a seus mestres, ou seja, podiam ser mulheres levadas a conviver em um relacionamento sexual de rotina, fora de um contrato matrimonial. A frase que escolheram demonstra que esses todo-poderosos, homens de grande riqueza e posição social, adquiriram para si, por uso ilegítimo seu poder, boas mulheres fisicamente atraentes, sem preocupar-se com seu sentimento de amor ou consentimento em participar ou não de um relacionamento sexual. Mesmo que algumas dessas uniões representassem de fato um matrimônio, tais relações de coerção violavam o princípio fundamental do casamento, já estabelecido em Gênesis 2, 22 e 24. O autor relata nesse texto o total descaso que a maioria dos homens poderosos do tempo de Noé possuía em relação ao plano de Deus para o casamento, bem como a deturpação dos dons que o Senhor lhes havia concedido às custas de mulheres indefesas. Então ele gasta aí 2 páginas. Aí ele começa o versículo 3, esse comentário interessante aqui, começa o versículo com um negrito bem grande, os textos, as frases dos versículos ele vai botar em negrito, facilita. Eu gosto muito desse comentário. É um comentário excelente, pena que seu preço seja elevado. Então vamos agora para nosso querido Hernán Dias Lopes. Eu tenho vídeo exclusivo desse comentário aqui, então a gente já vai para o que ele comenta acerca, do capítulo aqui, maldade humana e juízo divino, Gênesis 1, 22. Olha lá. Em primeiro lugar, a multiplicação da raça humana. 6.1. Os homens haviam obedecido à ordem de Deus e se multiplicado. A raça humana havia se multiplicado na terra. Tanto os descendentes de Caim como os de Sete geraram filhos e filhas. A população do mundo cresceu exponencialmente. Meyer Pearlman diz que havia agora 2 classes de homens no mundo: os ímpios caimitas e os piedosos setitas. A linhagem escolhida de Sete perdeu a sua separação e uniu-se por matrimônio com os caimitas. Em segundo lugar, os casamentos mistos, ou seja, 6.2, 2 são as abordagens hermenêuticas desse texto. A primeira delas defende que os filhos de Deus aqui são os anjos caídos que se relacionam com as filhas dos homens, dando origem aos gigantes. Braumer diz que essa teoria do casamento dos anjos com as filhas dos homens manteve-se durante séculos e foi retomada no século XIX, tendo seguidores até hoje. Estudiosos conceituados como Henry Morris e James Montgomery Boyce subscrevem essa linha de interpretação. Contudo, os que defendem essa interpretação argumentam que o termo filhos de Deus é usado em referência aos anjos em vários textos bíblicos. Isso é verdade, né? Também utilizam o argumento de que a Septuaginta traduz filhos de Deus por anjos e também que essa seria a melhor maneira de entender a presença dos gigantes na terra. Destacamos, porém, que o termo filhos de Deus nunca é usado para se referir a anjos caídos. Interessante, meu querido Hernandes. Além do mais, em nenhuma parte das Escrituras há a descrição de anjos caídos coabitando com mulheres, até porque Jesus foi enfático ao afirmar que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Os anjos são assexuados, ou seja, não são uma raça que tem capacidade de procriação. A quantidade de anjos criados é a mesma que existe até hoje. Do mesmo modo, a quantidade de anjos caídos é a mesma até hoje. Logo, essa interpretação de anjos caídos tendo relação sexual com as filhas dos homens e trazendo ao mundo uma raça de gigantes não tem amparo nas Escrituras. Como diz George Livingstone, esta visão é contraditória ao teor geral da Bíblia. Bruce Waltke ainda destaca que o juízo do dilúvio é contra a humanidade, não contra a esfera celestial. A segunda interpretação defende que o texto está falando aqui dos casamentos mistos, ou seja, a união marital entre os descendentes piedosos da família de Sete com as mulheres da família ímpia de Caim. Braumer diz que, na Igreja Primitiva, essa interpretação dos casamentos mistos era defendida por Crisóstomo e Agostinho, e na Reforma por Martim Lutero e João Calvino. Nessa mesma esteira de pensamento, Bruce Waltke diz que a interpretação cristã tradicional, desde o século XIII, endossada por Lutero e Calvino, entendeu que os filhos de Deus e as filhas dos homens são uma referência aos filhos de Sete e às filhas de Caim, e que o pecado, em decorrência da mescla das 2 sementes, contaminou a linhagem. Corrobora com essa interpretação Livingstone quando destaca que o termo filho de Deus ocorre em referência a seres humanos, não a anjos caídos, como podemos ver em João 1,12, Romanos 8,14, Filipenses 2,15, João 3,1 e Apocalipse 21,7. Resta, portanto, afirmar que o que está em foco aqui é que os homens da descendência piedosa de Sete começaram a se casar com as mulheres ímpias da descendência de Caim e que esse casamento misto corrompeu toda aquela geração, mas sim que casamento misto é reprovado por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Referências.
Certo? Interessante. Aí Jesus diz que os dias que precederão a sua segunda vinda terá semelhança com os dias de Noé. Aqui ele já entra já no versículo 3. Tá aí, esse vídeo de comparação. Você percebeu que o Renan de Alaf foi bem objetivo, mostrando muitas fontes de referência. Né? O nosso querido Joseph Collinson deu uma esticada, né? Uma esticada até no final da segunda página revelar que a posição dele é a mesma do nosso querido Hernán Dias Lopes, a mesma de Martin Lutero e a mesma de Calvino, Bruce Waltke. Então essa teoria que poucos, eu vejo muitos desdenhando, de que os descendentes de Sete coabitaram com os descendentes de Caim, é uma teoria defendida aí por muita gente de peso, hein? Embora tenha muitos adeptos recentes à teoria também de que esses filhos de Deus seriam anjos. Diz aí pra mim, o que você acha? É anjo? Ou é filho descendentes, ou melhor, os descendentes de Sete? Deus abençoe, comente e até a próxima.